Olá, todo mundo, de novo aqui para a gente falar um pouco além do modelo do Harold Debré Mackenzie, né, que nos deu os dois teoremas de bem-estar. E hoje a gente vai, portanto, falar do John Rawls e do Amartya Sen, que são autores contemporâneos. O Sen está vivo ainda, o Rawls morreu no início desse século, de forma que a gente possa avançar um pouco na discussão moderna mesmo, né, de hoje em dia, da relação entre ética e economia. Haja vista como, desde o nosso primeiro encontro, a gente viu que essa relação era muito frágil, né? Quer dizer, tudo que os modelos os teoremas do bem-estar diziam é que o bem-estar estava associado ao ótimo de Pareto, né? E nos últimos encontros a gente viu por que a gente chegou nessa situação, né? Ou seja, se a gente parte de um lado da tradição que remonta aí no final do século XVIII a Rousseau, e depois no século XIX, final do século XIX a Marx, todos os movimentos socialistas, a gente vai ter uma reação antitética entre mercados e ética, né? Ou seja, sociedades que valorizam, em grande parte, relações mercantis, em que relações mercantis são difundidas por essa sociedade, tendem a ser triplamente desajustadoras, né? Elas desajustam os indivíduos, aí seja, né, como Rousseau colocava, uma questão da frivolidade, da superficialidade, da vaidade, etc., ou seja, pelo lado da alienação, como sugeria Marx. Então essas duas possibilidades, né, da relação da ética com a economia, principalmente a economia de mercado, que é aquela economia que está vigorando a partir do final do século XVIII, vão ser colocadas. Então, a partir dessa tradição, não tem muito o que discutir, porque o mercado é antitético à ética, né? Ele tende a esgarçar, a desajustar a sociedade, né? Por outro lado, a tradição que a gente veio liberal, que a gente veio tratando desde Smith, não é infensa a essas críticas. Ela reconhece que existem problemas no mecanismo de mercado e propõe para isso, para resolver esses problemas, mecanismos de ajuste, né? Ajuste triplo. Esse ajuste pode se dar tanto no nível individual, quando a gente faz aquilo que a gente chamou de empurrãozinho, né, o nudge, modernamente falando, né, não era isso a palavra que os nossos velhos teóricos do bem-estar usavam, mas você já admitia que existiam problemas na decisão individual, seja por o agente não conseguir ver a utilidade presente comparar com a futura, seja porque os mercados eram imperfeitos ou oligopolizados ou monopolizados, ou seja porque a economia como um todo não funcionava adequadamente pela falta de informação, ou pela falta de mercados, etc. Então, os reformistas, né, aí do final do século XIX, pressupunham que a gente poderia se aproximar de alguma maneira de um ajuste, né, no nível do indivíduo, das suas relações, ou seja, essas relações não precisavam necessariamente ser de exploração, como a tradição marxista sugeria. Pode haver exploração, mas a gente pode melhorar, resolver esse problema de alguma forma, e no nível global também, né? Então, o grande problema surgiu foi que a gente não conseguia nem garantir que a gente teria políticos que fossem eleitos naquele momento, sempre lembrando que o voto começa a se universalizar a partir da primeira metade do século XIX na Inglaterra, e que vai se completar o seu processo de universalização nas sociedades ocidentais no início do século XX. A gente tem, portanto, a impossibilidade de garantir que o político possa implementar essas medidas reformistas, reformadoras do sistema de mercado. E, por outro lado, a gente também não tem como tampouco medir a utilidade dos indivíduos, a gente não sabe se realmente eles estão tendo prazer ou dor, e comparar o prazer e dor de um indivíduo com o de outro, né? Então, todos esses processos acabam tirando a possibilidade da gente usar a teoria velha do bem-estar para que a gente faça esses ajustes. E aí é que a gente chega no modelo do Harold Debré, como a gente comentou, né? Então, nesse modelo, como a gente já falou, a gente não tem muito o que dizer acerca da distribuição que acontece, que o mercado perfeitamente competitivo nos dá. Ele pode nos dar distribuições mais ou menos igualitárias, né? Como a gente lembra aqui desde o nosso primeiro encontro, foi o nosso exemplo que a gente deu, né, da caixa de Edgeworth, mostrar os dois teoremas do bem-estar que nós discutimos no primeiro encontro, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, esses pontos A, B, C e D que vocês estão vendo aí são todos pontos que na nova teoria do bem-estar, né, a teoria que vem
do equilíbrio geral aí de Arrow, Debré, Mackenzie, Usawa e outros, é uma teoria que diz que o bem-estar está relacionado ao ótimo de Pareto e ponto. Não se fala muito mais do que isso, né? Então todos esses pontos aqui, A, B, C e D, sejam eles mais igualitários, como C, né, o mais igualitário de todos, ou bem desiguais, como o caso do A, nenhum deles, não posso dizer qual é melhor do que o outro. Ambos são ótimos de Pareto e, portanto, ambos são igualmente bem vistos dentro dessa teoria do bem-estar que é derivada do modelo de equilíbrio geral de Arrow, de Arrow, Debré e Mackenzie, né? Então, no entanto, né, e fica isso claro para o Arrow e para todo mundo, né, esse modelo deles, né, que é um modelo completamente abstrato, que não existe na realidade, né, isso é nas palavras do próprio Arrow, né, então quer dizer, o que ele faz nesse nível de formalidade de abstração it's just fun, né, diversão, não é realmente algo que você vai encontrar no mundo concreto. Ele serve como, a gente já comentou aqui, como um campo de testes, como um template, para que a gente vá passando, né, pela realidade e descobre lá alguns mercados que se adequam mais ou menos a esse modelo, mas ele não é de fato encontrável no mundo concreto, né? Mas para nós o que interessa é que se a gente quiser encontrar alguma coisa parecida no mundo concreto, mercados perfeitamente competitivos, que se adequem ou que se aproximem dos resultados do que dizem os dois teoremas modernos do bem-estar, a gente vai ter que pressupor uma estrutura política e um conjunto de regras jurídicas que permitam que os mercados funcionem. E, além disso, a gente vai ter que pressupor que existem indivíduos que se comportam de certa maneira, que têm certa conduta, ou ainda, da linguagem que a gente vem usando, né, da Aristóteles, etc., que possuem certos hábitos que permitem manter estável essas relações de compra e venda que caracterizam os mercados, né? Então, a pergunta que a gente faz dado que o modelo de Arrow-Debré não existe na realidade concreta, mas que, no entanto, ele nos indica resultados que podem ser desejáveis, né, ótimos de Pareto, afinal de contas, a ideia de não desperdício é um princípio que pode ser desejável para as nossas sociedades. Como que a gente faz para descobrir, então, qual daqueles ótimos de Pareto, igualmente eficientes, Pareto eficiente, seria o mais ajustado, né? A gente está trabalhando com esse conceito de ajuste, né? Quais desses ótimos, aquele A, B, C ou D que eu mostrei para vocês, quais desses pontos A, B, C ou D promoveria tanto indivíduos mais ajustados quanto relações entre indivíduos pessoais, entre classes mais ajustadas e uma sociedade como um todo mais ajustada, né? Então a gente precisa saber quais são essa estrutura política, essas regras jurídicas, esses comportamentos dos indivíduos que poderiam fazer com que a gente se aproximasse e pensasse essa questão de justiça. E é nesse ponto que a gente volta aí para essa questão velha, questão aristotélica, né, que a gente não pode mais colocar da mesma forma que ele colocava, evidentemente, porque tanto Platão quanto Aristóteles viviam numa sociedade rigidamente hierarquizada, né, e você tinha distinções entre quem era cidadão, quem não era, mulher, quem não era mulher, criança, não era criança, enfim, entre as diversas classes. A gente não pode, depois da modernidade, assumir esses valores que estavam presentes em Aristóteles, mas a ideia de ter que pensar o que é uma sociedade ajustada, agora com os valores modernos, como a gente já vem colocando aqui, certa ideia de liberdade, certa ideia de igualdade, pelo menos uma igualdade formal, e certa ideia de fraternidade, não podem deixar de ser colocadas em pauta, né, que são esses os fins para os quais a gente quer arrumar, né, para a gente quer navegar. Esse é o ponto todo do curso, na verdade, é saber como que a gente usa aquilo que a gente acabou de ver no nosso slide vintage, né, como um de vocês falou esses dias, né, o slide vintage, como é que a gente pode se aproximar desses pontos. Ou seja, desses pontos que eu digo, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Como é que a gente faz? E qual o papel do mercado nisso? Na verdade, se a gente vai admitir que o mercado não necessariamente causa um desajuste completo, né? Então, o trabalho todo do John Rawls, com ele que a gente vai começar a falar hoje, vai partir desse ponto, né? Qual é o conjunto de princípios que uma sociedade diversa,
portanto não é igual à sociedade nem grega, nem à sociedade cristã, é uma sociedade diversa. Tem vários indivíduos diferentes, com várias noções de bem diferentes, né? É aquela sociedade mais ou menos que o próprio Hobbes estava imaginando, que ele chamou de estado de natureza, né? Quer dizer, cada um pensa por si, que é o seu, diferente, a gente não sabe. Sociedade de indivíduos auto-interessados, basicamente, né? No caso do Hobbes, a gente viu que eram indivíduos que buscavam sempre mais e mais e mais poder, né? Indefinidamente. Essa é a hipótese que sustenta, como a gente já viu, muitos modelos, né, de ciência política, mas não é a hipótese que a gente vai necessariamente adotar aqui. O que a gente tem que perguntar é que conjunto de instituições essa sociedade que tem indivíduos diversos, mas que ao mesmo tempo não é regida por um Leviatã, mas que é regida democraticamente, ou seja, todos vão concordar com aqueles princípios, e ao mesmo tempo todos garante liberdade a todos, né? Que tipo de princípios essa sociedade vai adotar? Uma sociedade, portanto, diversa, de indivíduos livres e de indivíduos que são iguais, né? Ou seja, independente da sua origem étnica, da sua condição física, né? Pessoas que têm condições especiais, pessoas que não têm, da sua tradição religiosa, etc. Nada disso vai importar. Você vai ter vários, né? Que são das sociedades modernas, justamente, que diferencia da tradição grega e da tradição da Idade Média cristã. Ou seja, como que a gente pode, portanto, pensar em princípios de ajustamento ou de justiça, como a gente está tratando aqui, que garanta o mínimo de fraternidade. Né? Porque se os ideais da modernidade são igualdade, liberdade e fraternidade, cabe nos perguntar quais e como a gente vai implementá-los. Né? E dentro desse modelo, o Rawls pensa dentro da tradição que a gente viu em Hobbes, Locke, Rousseau, etc., que é a tradição do contrato. Então ele começa a imaginar que dentro dessa sociedade, onde você tem indivíduos que são iguais, que são igualmente livres, e que têm origens distintas, e que são extremamente diversos, como que eles fariam para gerar instituições que garantissem uma sociedade justa, né? Que esse é o princípio básico da sociedade, que é um princípio que vai estar presente lá nos gregos, mas que a gente não pode mais usar os princípios gregos para pensar, né? Naqueles que a gente vem tratando. Né? Então, o Rawls vai imaginar que a gente pode, dessa sociedade, ter algumas liberdades que tem que ser básicas, né? Que ele vai chamar aí liberdades de pensamento, liberdades de consciência, né? De religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de escolha do mercado, claro, né? Acesso a cargos e a posições de responsabilidade, importância do ponto de vista da sociedade, renda e riqueza, e o que ele chama de bases sociais da autoestima. Né? Então, como que a gente faria para garantir a todo mundo nessa sociedade esses bens e essas liberdades? Né? Então, o Rawls, para fazer um experimento, né, na base na teoria do contrato, que mostre quais seriam as instituições ideais dessa sociedade, ele imagina e nos coloca todo numa que ele chama de posição original, né? Que são essa posição que a gente já comentou, de todo mundo diverso, diferente, etc. Todo mundo diverso, de origens diferentes, com religiões diferentes, com culturas diferentes, mas que são iguais perante o que a gente chama iguais perante essas instituições. Né? Somos formalmente iguais perante essas instituições, né? Então, como que nós escolheríamos, né, se nós não soubéssemos nenhuma dessas diferenças empíricas que nós temos, de religião, de tradição, físicas, de cultura, etc., se nós não soubéssemos isso, como que nós faríamos para gerar princípios, né, que sejam justos, né, princípios de justiça, que ajustem essa sociedade, que possam permitir, inclusive, que o mercado funcione. Né? Então, o Rawls pressupõe que se a gente está numa sociedade diversa, né, e que nós somos racionais, né, e podemos discutir, etc., a gente pode vestir o que ele chama de um véu da ignorância. Né? O véu da ignorância é um conceito muito importante do Rawls, que é um véu imaginário, evidentemente, né? Não existe alguma coisa como o véu da ignorância, mas e que vai imaginar como que você gostaria de estar numa sociedade que é essa diversa, que tem vários tipos de pessoas, e que quer manter certas liberdades e igualdades. Né? Então, o Rawls imagina que cada indivíduo vai escolher segundo dois princípios. Né?
e dois princípios que são introcáveis, né? Você não pode fazer um trade-off de um para o outro, né? O primeiro princípio é a ideia de que cada pessoa tem um direito inalienável a um esquema de liberdades básicas 100% adequado e compatível com o esquema de liberdade básico das outras pessoas também. Ou seja, aquelas liberdades de consciência, de pensamento, de ir e vir, de escolha, tem que estar presentes para todo mundo, né? Segundo, né, uma sociedade de mercado, como a gente já viu lá desde o Locke, vai gerar desigualdades, né? Essas desigualdades vão ser, né, não apenas econômicas, né, mas vão ser também sociais. Né? Sociedades diversas vão ter pessoas que têm culturas diferentes, religiões, etc., como a gente já falou. Como é que a gente faz para aceitar essas desigualdades? Né? Aí o Rawls divide esse segundo princípio em duas subpartes. Né? A primeira, ele diz que essas desigualdades elas devem estar ligadas a cargos e posições abertas a todos, né, em igualdade de oportunidade. Ou seja, essa sociedade evidentemente vai ser hierárquica, como a gente está falando, portanto vai gerar desigualdades, mas a possibilidade de fazer parte desses cargos tem que estar aberta a todo mundo. Em segundo lugar, que é o famosíssimo princípio da diferença, né, qualquer desigualdade dessa sociedade, gerada aí pela economia de mercado, deve beneficiar aqueles que estão em posição de menor vantagem. Né? Então, o Rawls sugere que esses seriam os princípios de justiça que qualquer um de nós escolheria se estivéssemos sob esse véu da ignorância que ele chama. Né? E aí, é claro, né, isso aí é um princípio abstrato, isso não existe na verdade, e aí para isso realmente chegar próximo daquilo que a gente encontra nas realidades, na realidade das sociedades modernas e diversas, a gente teria que ter um mecanismo de conversa no espaço público, né, que o Rawls chama de um equilíbrio reflexivo, né, ou seja, a ideia de que a gente pega um princípio geral abstrato, que surge, por exemplo, desse experimento mental, do contrato que o Rawls imagina para a gente chegar à justiça, e aí vai conversando sobre como acertar esse princípio na prática. Né? Por exemplo, não devemos usar de violência na sociedade. Né? Ok, um princípio geral. Não devemos jamais usar de violência. Um princípio geral, em princípio, não deve ser isso. Né? Esse é o princípio. Agora, vamos supor que tenha, de repente, alguma pessoa acometida de algum problema psíquico que comece a atacar outras na rua. Né? Então, nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai ter que usar de violência, né? Com essa pessoa que está prejudicando os outros. Né? Vamos supor, por exemplo, que então, quer dizer, aí a gente já tem uma manifestação mais concreta do princípio. Né? Não devemos usar de violência, a não ser que a pessoa se sofra ataques devido ao motivo X. Né? Agora, isso aí vai sendo discutido, né? E você pode arrumar várias outras exceções para que você chegue próximo disso. Né? Então, a ideia é que, mesmo uma sociedade sendo muito diversa, com pessoas de religiões diferentes, com origens diferentes, com preferências sexuais diferentes, com gêneros diferentes, você pode ir, pela discussão no espaço público, criando uma zona de interseccionalidade, né, entre os diversos interesses, né, o que ele chama de overlapping consensus, um consenso interseccional, unânime, né, entre o que todos conhecem, o que todos aceitam como sendo algo justo, né, e que pode, portanto, garantir o funcionamento, inclusive, do mercado, né, um mercado eficiente. Né. Então, esse é rapidamente, o que a gente está vendo aqui, evidentemente, é só uma pincelada sobre como o Rawls faz para chegar nesses princípios abstratos que ele tira da teoria dele para a realidade, né? A ideia de equilíbrio reflexivo pela discussão no espaço público, e através desse equilíbrio a gente cria um consenso interseccional, né? Vamos colocar assim. Né? Bom, se essa é a posição do Rawls, né? Quer dizer, como desenhar esses princípios, de justiça, que permite aí a gente fazer estruturas políticas e fazer regras jurídicas que vão ser justas, o que a Amartya Sen acrescenta ou critica aí na abordagem do John Rawls? Bom, o Amartya Sen vai criticar a seguinte ideia, né, que o Rawls vai admitir que a gente pode usar os recursos sociais para, né, enfim, através de impostos, de subsídios e outras ações do Estado, para não apenas criar essas instituições, como fornecer para as pessoas
liberdades, essas liberdades que a gente já falou, né? Liberdade de pensamento, de consciência, de ir e vir, de escolha, né? Então você vai ter todo um aparato para conseguir isso, mas nada disso, diz o Sen, me garante que a pessoa de fato vá se aproveitar dessas liberdades, né? Que o Rawls chama de bens primários, né? Os bens primários, essas liberdades são indispensáveis, né? E não podem ser trocadas por nada na visão do John Rawls, né? Portanto, aí o mercado tá fora, né? A gente não pode colocar essas liberdades para trocar. Então, a questão toda para a Amartya Sen vai ser como que a gente faz para garantir que essas liberdades, né, e a renda e a riqueza que surge no mercado sejam de fato bem aproveitadas pelas pessoas, gerem bem-estar de fato pelas pessoas, né? E aí eu coloquei o texto para vocês darem uma lida, né, o Equality of What, que na verdade é onde o Amartya Sen critica tanto os utilitaristas, né, quanto a ideia de que está presente no modelo do Arrow Debré, de que o bem-estar está associado à satisfação de preferências no mercado, né, como a gente já mostrou aqui. Então, o que a gente retoma com o Sen é justamente a ideia da abordagem aristotélica, que está presente não só em Aristóteles, mas no Smith, como viu também no Marx, é a ideia de florescimento, né, de expansão de capacidade dos indivíduos, né? O indivíduo feliz, né, ou que a gente pode dizer assim, o indivíduo realmente de bem com a vida, né, o bem-estar do indivíduo é medido pelo florescimento dele, né, pela possibilidade que ele tem de colocar em prática as suas várias capacidades, né, seus vários talentos, suas diversas formas de vida possíveis, né? E nada disso me garante, né? O Rawls ele pode garantir os recursos para que nós sejamos livres, exerçamos nossa liberdade, mas ele não garante que, de fato, isso realmente possa virar um bem-estar para o indivíduo, né? O exemplo que ele dá no texto é de um indivíduo que pode ser um cadeirante, por exemplo, né? Um indivíduo cadeirante ele é tão livre, um cadeirante, vamos supor que tem a mesma renda que qualquer um de nós. Pega um indivíduo que não é cadeirante e outro que tem cadeirante. Os dois têm a mesma renda, moram no mesmo prédio, têm as mesmas origens, mesma cor, etc. Né? O Sen vai observar que o cadeirante ele não tem a mesma, né? Isso escreveu em 79, hoje em dia a gente já mudou isso, mas ele não teria a mesma capacitação para exercer, por exemplo, a liberdade de ir e vir, que é uma liberdade básica para o John Rawls, né? Então o Sen está dizendo, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer para o cara, ou para a moça que é cadeirante, conseguir exercer de fato essa liberdade, né? Então ele começa e parte da ideia aristotélica, né, de potência e ato, né? Ou seja, o indivíduo tem várias possibilidades, né? Por exemplo, direito de ir e vir, que a gente acabou de exemplificar, e tem que executar isso, de fato, ir para a rua, sair, ir para os bares, para os restaurantes, para os parques, etc. Né? Então, para o Rawls, para o Sen, desculpem, vai ser muito importante entender como é que a gente faz a nossa conversão entre essas potencialidades, né? Por exemplo, a liberdade de ir e vir, e de fato, o funcionamento, que ele chama de funcionamento, que é de fato você estar na rua andando, indo para restaurante, indo para o parque, indo para um bar, indo para qualquer outro lugar, né? Então, essas fatores, né, de conversão, que eles chamam, ou seja, fatores que permitem a gente transformar essa capacidade em um ato, né, eles podem ser tanto pessoais, né, quanto sociais e ambientais, né? No caso do cadeirante que a gente está trazendo aqui, quer dizer, o indivíduo tem que pessoalmente ser capaz de ter forças, né, para descer um elevador ou ir para a rua, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser social, né? A sociedade tem que valorizar, tem que apoiar, né, aquela questão das bases sociais da autoestima, o movimento do cadeirante em relação a ter mais possibilidades de movimento. Você tem que, portanto, ter um apoio, né, da consciência e da ação social que se transforma, de fato, em mudanças ambientais, né? Você faz todo um espaço nos últimos 2 décadas, né, que seja favorável aos cadeirantes, etc. Né? Então esse é um exemplo claro de o que o Sen está querendo dizer com o aumento de bem-estar, né? Então, e com fatores de conversão. A gente não deve mais medir nem a satisfação das preferências no mercado, né? Porque como a gente já cansou de dar exemplos aqui, as preferências no mercado podem ser muito duvidosas, né? A gente já deu aqui exemplo de tráfico de órgãos,
tráfico de sexo infantil, coisas do gênero. Então, satisfazer preferências do mercado não é suficiente, mas também dar liberdades básicas, como o Rawls fala, também não é suficiente. Nós temos que garantir, né, que o indivíduo possa converter, tenha fatores de conversão sociais, individuais e ambientais que o façam realizar esse direito básico de ir e vir, como a gente está exemplificando aqui. Mas pode ser usado para outros também, né? Com relação à religião, com relação ao pensamento, com relação à escolha de mercado. O que adianta o indivíduo ser livre para comprar se na região onde ele mora você tem pouquíssimas oportunidades para você escolher coisas diferentes do mercado, né? Então, nós temos que verificar se do ponto de vista social, individual e ambiental o indivíduo tem condição de exercer essa escolha no mercado, né? Então, para nós aqui, o que vai agora ser importante é que a comparação interpessoal que a gente vai fazer vai ser entre conjuntos, é importante frisar essa palavra, são conjuntos de capacitações que os indivíduos têm que ter, né? Então, as capacitações sempre vêm uma do lado da outra, não pode ser uma capacitação apenas, né? Por exemplo, uma mãe solteira, né, que tem uma capacidade, vamos supor, um país pobre, né, que não tem sistema de proteção social, uma mãe solteira que tem a capacidade de trabalhar e que tem a capacidade da capacitação, né, de dar cuidado para o filho, não dá, vai ter que exercer uma ou outra, né? Então ela tem que ter um conjunto, ela tem que ser capaz de fazer as duas coisas, né? Ela tem que ser capaz de trabalhar e de dar cuidado para os filhos, por isso é que é um conjunto de capacitações, né? Então, esse conjunto tem que ser acessível, e o bem-estar vai ser medido por esse conjunto, que vai ser entendido aí pelo SEM como o que ele chama de liberdades reais, né? Liberdades efetivas das pessoas, ou seja, aquilo que elas de fato podem fazer, né? Então, eu passei para vocês também uma listinha, né, que a filósofa Martha Nussbaum, que também é uma frequente debatedora com o SEM, propõe, né, de quais seriam essas capacitações básicas, e muitas delas estão relacionadas àquilo que a tradição ocidental vem colocando, né? São também abstratas, né? Ela coloca lá no textinho dela, que eu passei para vocês: vida, saúde, integridade física, uso dos sentidos, da imaginação, do pensamento, emoção, a razão prática, né? Quando a gente discute com os outros socialmente, né? Capacidade de jogo e brincadeira e controle sobre o próprio ambiente, né? São essas 10 capacitações básicas que ela pressupõe que a gente deve ter em mente quando a gente for desenhar aí políticas públicas e instituições também, né? O Amartya Sen especificamente se abstém de dizer quais são essas capacitações básicas, né? Porque as capacitações para ele estão sempre ligadas, evidentemente, a um grupo social, como a gente está falando, né? E nesse grupo social, por exemplo, nada exclui a possibilidade que, em certas religiões, por exemplo, né, até na própria Índia, que é a terra do Amartya Sen, você tenha religiões que valorizam a mortificação do corpo. Pessoas que ficam dias sem comer ou sem beber, ou que ficam no sol, etc. Isso pode ser uma ação com sentido e pode gerar um bem-estar para a pessoa, né, do ponto de vista individual. E isso é valorizado, né? Portanto, como é que eu poderia fazer uma lista geral, né? Então tem essa questão, né? O SEM se abstém, portanto, de fazer uma lista geral, dada a diversidade dos grupamentos humanos que existem, né? Então, se a gente puder aqui já ir fechando um pouco o SEM e o Rawls, o ajuste que eles vão propor do SEM, do Rawls vai ser pelo contrato, como a gente já falou, na verdade, né? Onde ele propõe junto com a tradição que vem lá do século XVII, fazer esses princípios de justiça e criar instituições que obedeçam e, a partir daí, submeter o mercado, a eficiência do mercado, a esses princípios básicos que a gente não pode trocar, né? O Amartya Sen supõe que o ajuste é feito pela criação de mais capacidades e funcionamentos, né? A possibilidade de nós fazermos com que os indivíduos tenham cada vez maiores conjuntos de capacitações para que eles possam exercer aquilo que ele chama de liberdades reais, né? E nesse ponto é importante colocar que essas capacitações podem ser muito influenciadas pelo fato dos indivíduos muitas vezes não serem capazes até do ponto de vista interno, psicológico, como nós já vimos aqui. Eu passei o vídeo para vocês da professora Laura Valadão falando da questão das mulheres, da sujeição das mulheres para John Stuart Mill. Pode acontecer do indivíduo não ter preferências para fazer aquilo, né? As preferências dele ou dela, do indivíduo, podem ser adaptativas, de maneira que o indivíduo não queira ou não deseje aumentar e
fazer as suas capacitações um conjunto cada vez maior. Então, tem uma questão importante aí que nós vamos começar a trabalhar nos nossos dois últimos encontros, que vai tratar justamente de um livro chamado A Economia Moral, de Samuel Bowles, de como a gente pode pensar aí a ideia de endogeneizar as preferências e as ações individuais para que o indivíduo pense, né, de maneira a ser capaz de aumentar as suas capacitações aí na versão do 100. Né? Quer dizer, nada me garante, portanto, que o indivíduo ter as capacitações vai levar com que, de fato, ele funcione de uma maneira que seja livre, né? Liberdade do ponto de vista real, como a Marcia Sen está colocando, certo? Então, a gente observa então que os dois autores vão além do mecanismo do Harold Debré Mackenzie, né? Para nenhum dos dois bem-estar significa satisfação de preferências, e os dois propõem modos de nós enxergamos o bem-estar de formas diferentes. Portanto, a gente dizer que a sociedade tem que ir para rumos diferentes, né, que nós podemos rumar, que nós podemos navegar, que nós podemos atingir objetivos que vão além da satisfação de preferências ou maximização de utilidade. Né? Esse foi o objetivo aí do nosso encontro de hoje, que, no entanto, ainda deixa a gente com certas questões. Né? Por exemplo, que é uma questão que vem desde Aristóteles, que é uma das críticas que Aristóteles poderia fazer ao modelo de Harold Debré, como a gente já comentou aqui, que é como endogeneizar essas preferências. Isso não está claro. Né? E o Sen observa isso, mas também não dá nenhum modelo para a gente fazer isso. Né? Porque saber como que os indivíduos podem, a partir de si, criar condições para que eles desenvolvam suas próprias capacidades e para que eles e elas as façam funcionar. Né? Então, é a partir de semana que vem que a gente vai trabalhar essas questões, agora auxiliados pelos avanços da economia comportamental recente também, nesse livro de 2016 do Samuel Bowles. Ok, gente. Até mais.